Bem, esse aqui é um vídeo resposta ao canal Sem Neurose. O vídeo dele estará na barra de descrições. Se você está assistindo esse vídeo offline, assista o vídeo dele para maior compreensão. E haverá também um link do canal do Júnior, Baú do Araú, onde ele posta um taxista que foi acusado de estupro por duas mulheres e a sorte dele aqui no táxi dele havia câmera e microfone, né? Então, assista esses dois vídeos se você está off. Se você está on, depois desse vídeo, assista-os lá para maiores esclarecimentos. Pois bem, o, o Sem Neurose fez o vídeo, né, expondo o que ele pensa, né? E eu quero trazer aqui para vocês uma visão de princípios, né, de princípios jurídicos. Não sei se o Sem Neurose tem conhecimento desses princípios jurídicos. Eu sugeri que ele estudasse um desses princípios, que é o princípio da segurança jurídica. Não no sentido de querer dizer que ele é um ignorante que não sabe de nada, não. Eu sugeri de boa fé, né? Porque talvez esteja faltando para ele o conhecimento de alguns princípios que sobrepõem outros princípios, né? Existe uma escala de princípios quando a gente fala de ordenamentos jurídicos, tanto do Brasil como em qualquer parte do mundo. Né, os princípios que estão mais no topo é o princípio da inocência, é o indúbio pro réu, é a segurança jurídica, né, direito à vida, enfim, existem princípios que possuem uma grandeza muito maior do que os outros. Então, quando a gente fala no princípio da hipossuficiência, esse princípio ele está muito, muito, muito abaixo desses princípios principais, né? O princípio à vida é um princípio de alto escalão. O princípio de inocência é um princípio de alto escalão. Indúbio pro réu é um princípio de alto escalão. Segurança jurídica é um princípio de alto escalão. Né? São os triple-A's dos princípios jurídicos. A hipossuficiência é um princípio jurídico mediano. Existem vários princípios que sobrepõem esse princípio, e é isso que eu quero explicar aqui nesse vídeo, para vocês entenderem a gravidade que é você inverter o ônus da prova quando a gente fala em direito penal, e principalmente, né, não só isso, mas principalmente, ter a palavra de uma pessoa como prova. Quando eu falei desse caso no vídeo anterior, veio um analfabeto funcional querer discutir direito comigo e falou o seguinte: ah, mas o STJ não disse que a palavra da vítima vale como prova. É a palavra da vítima mais perícia técnica, mais arrolamento de outras provas. É óbvio que o ministro ele vai falar que é com arrolamento de outras provas, ele não pode excluir outras provas. Agora, quando você fala que a palavra de uma pessoa vale como prova, o que, que isso quer dizer estrito sensu? O que, que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que você não arrolará outras provas, testemunhas, provas documentais, etc. Claro que não. É óbvio que a investigação será feita como sempre é feita de praxe e vai se tentar trazer todas as provas para elucidação se houve ou não um crime naquele determinado fato, naquele determinado objeto. Agora, quando um STJ diz que a palavra de uma mulher vale como prova, para quem entende direito, sabe que isso significa que, se não conseguirem outras provas, sejam periciais, sejam testemunhais, ou qualquer tipo de prova que endosse que aquela pessoa sofreu um crime, a palavra dela vale como prova. A palavra dela vale como prova. Ah, mas é uma prova fraca. Sim, concordo, claro que é. Mas vocês conhecem um juiz chamado Sérgio Moro?
Ele está pondo pessoas na cadeia por indícios fracos. Indícios fracos. Não estou falando nem de prova. Nem de prova. Estou falando de indícios fracos. Imagine o que juízes mau caráteres como o Sérgio Moro fariam com provas fracas. Então, com todo respeito, né, principalmente ao Sem Neurose, né, eu sei que ele é um cara honesto. Geralmente eu xingo pessoas que eu vejo no discurso uma desonestidade, que não é o caso do Sem Neurose. Em momento algum eu vi desonestidade nas falas dele. Mas esse tipo de mecanismo jurídico é um mecanismo muito perigoso e que jamais deveria ser defendido por população de planeta, de país nenhum no planeta Terra. O que a gente aprende sobre direito? Qual que é a primeira coisa que a gente aprende sobre ordenamento jurídico? Você sabe qual que num Estado democrático de direito, qual que é o primeiro dever do ordenamento jurídico? O primeiro de todos é proteger o indivíduo do Estado. É para isso que existe o ordenamento jurídico. Para proteger você do Estado. Por quê? Porque o Estado é muito forte. Veja o Sérgio Moro, um juiz com indícios fortíssimos, para não dizer outra coisa, de suspensão. Um cara totalmente comprometido com o PSDB. O pai dele foi um dos fundadores do PSDB. Um cara que possui atos ilícitos e imorais, gravando e mandando gravar conversas sem constitucional, ou seja, um cara que pisa na Constituição Federal dia e noite. E é um juiz que está fazendo, né, que está instituindo o lawfare no Brasil novamente. E eu só quero deixar registrado aqui para os imbecis, né, que estão falando merda nas redes sociais sobre o Lula, falando que impeachment não foi golpe, que existem várias provas contra o Lula. Eu quero falar para você, seu imbecil, seu retardado, tá assistindo esse vídeo aqui. Abrindo um parênteses aqui no vídeo que eu estou fazendo por Sem Neurose. Eu quero falar com os retardados doentes mentais que estão falando merda de impeachment e do Lula até hoje. Cambada de filho de uma puta. Quem vai provar que vocês são imbecis, retardados e uma cambada de alienado filho de uma puta é a própria faculdade de Direito, é a faculdade de História. Pode ter certeza absoluta que esse lawfare que a gente está vivendo, instituído pela República de Curitiba, pode ter certeza que esse impeachment, esse golpe, vai ser retratado pelas academias. Vai ser retratado pelas academias e, mais uma vez, vai ficar comprovado que a direita é um lixo, uma cambada de filho de uma puta, uma cambada de doentes mentais, de pessoas totalmente avessas a um Estado de fato democrático de direito. Principalmente os liberais e neoliberais, que deveriam defender esse Estado democrático de direito criado por eles. Mas são os primeiros a vir nas redes sociais defender um Estado de lawfare, defender golpes antidemocráticos. Que eu já falei aqui no meu canal. É uma cambada de vagabundo, é uma cambada de sem vergonha, de moralista para os outros. Moralista para os outros. Você vai discutir com esses filhos de umas putas, eles falam, olha, eu sou contra a ditadura cubana, eu sou contra a ditadura chinesa. Mas na hora que o Lula está sofrendo com lawfare, na hora que a Dilma é derrubada mediante um golpe, eles são os primeiros a vir defender. Porque são lixos, são escórias. Que ficam ditando leis e ditando moral para os outros. Eles não seguem. Né? Então, aberto esses parênteses aí, só para xingar esses filhos de umas putas, porque faz tempo que eu não xingo. Né? E isso aqui não tem nada a ver com sem neurose. É porque esses dias eu, infelizmente, tive que entrar no Facebook para
conversar com um amigo aí da escola agrotécnica e, infelizmente, eu caí na besteira de olhar algumas postagens lá no meu Facebook, né? E o que tem de filho de uma égua falando merda do impeachment e do Lula não tá escrito, né? Continuem falando, né? A Academia de Direito, a Academia de História vão retratar isso. Não adianta vocês ficar, né, querendo confundir as pessoas. As pessoas vocês confundem, né? Mas quando as academias retratarem esses tempos de agora, a gente vai ver as máscaras caírem, a gente vai ver a verdadeira face desse monte de bosta que é a direita do Brasil. Bem, feito esse parênteses aqui, só para desabafar que hoje eu fiquei muito puto com tanta merda que eu vi nesse Facebook. Vamos voltar aqui por causa do Seu Neurose, que não tem nada a ver com esses neoliberais. Seu Neurose, repito, é um cara de honestidade intelectual e não tem por que eu desrespeitá-lo aqui de qualquer maneira. Não é para isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas para trazer o perigo que é, né, esse tipo de discurso que o Sem Neurose está aderindo. Mais uma vez, não por desonestidade, mas talvez por falta de um conhecimento técnico. Talvez ele tenha conhecimento técnico de fato e é a posição que ele adotou. Cada um tem o direito de adotar a posição que quiser. Na minha concepção, é uma posição totalmente equivocada e na concepção da maioria dos doutrinadores, e garanto para vocês que na maioria dos professores da área de direito, esse tipo de mecanismo é totalmente rechaçado e combatido, né? Então vamos voltar aqui. Então o Sem Neurose fala da hipossuficiência, né? Ou seja, quando a gente fala de crianças, por exemplo, quando a gente fala de absolutamente incapazes ou relativamente incapazes, os ébrios habituais, etc, etc, né? Ou seja, pessoas que, digamos assim, estão em risco, né? E o Sem Neurose, ele cita, né, e muito corretamente, o Código de Defesa do Consumidor e o Direito do Trabalho, que são os clássicos aí dessa relação de insuficiência, né? Quais são os dois problemas do exemplo que ele traz, isso eu comentei lá no vídeo dele, por que esse exemplo está totalmente equivocado? Quando a gente fala em Código de Defesa do Consumidor, Direito do Trabalho, faz todo sentido você proteger o hipossuficiente, por quê? Porque quem detém as provas dessa relação, tanto a relação do trabalhador empregado, quanto a relação do consumidor e do vendedor, é o vendedor e é o empregador. Quem detém as provas são esses dois. Quando você vai comprar um produto, quem detém a prova da venda desse produto para o consumidor é o dono da loja. Quando você recebe um pagamento do seu salário, ou quando você entra de férias, ou quando você faz hora extra, ou quando você tira uma folga, quem detém os papéis que provam que você tirou a folga, que você tirou a hora extra, que você entrou de férias, que você recebeu, ou que você não recebeu, seja lá o que for, é o patrão. Então faz todo sentido você inverter o ônus da prova nessa ocasião, porque quem detém as provas nessas relações são os dois grupos que detêm o poder. Quando o empregador te paga o salário no final do mês, ele tem poder para falar para o empregado: assina aqui que você recebeu o dinheiro que eu te paguei. Assina aqui que você vai entrar de férias. Assina aqui que você vai folgar. Assina aqui que não sei o quê. Quando uma pessoa vende algo a você, existe a nota fiscal, que é um comprovante daquela venda. Existe garantia, etc, etc. Então, quando você fala nessas duas áreas, faz todo sentido você inverter o ônus da prova, porque a prova realmente está na mão desses dois agentes de direito citados. Beleza? Agora vamos ao caso do estupro. Por que não faz sentido você inverter o ônus da prova? Porque não existe
detenção de prova por nenhum dos dois lados. Ao contrário do empregador que possui documentos assinados pelo trabalhador que ele recebeu ou deixou de receber algo, e ao contrário do vendedor que possui a nota fiscal que comprova que ele vendeu ou não vendeu algo. Essas duas pessoas da relação de estupro, ninguém tem prova sobre ninguém. Então não tem por que você inverter o ônus da prova. E pior, né? E esse para mim é o mais grave. Você está ferindo quatro, que na minha concepção, e eu não vou dar certeza porque faz tempo que eu não estudo direito, mas creio eu que seja essa concepção dominante. Você está ferindo quatro dos princípios majoritários de qualquer ordenamento jurídico do mundo. Quatro, só com essa inversão do ônus da prova. Nesse caso de estupro. Quatro, você está ferindo a presunção de inocência, você está ferindo o indúbio pro réu, você está ferindo a segurança jurídica e você está ferindo vamos lá de novo. Segurança jurídica, indúbio pro réu, princípio da inocência. Enfim, era quadro, mas eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Ah, tá. É um princípio, agora eu lembrei. É um princípio que ele, até onde eu sei, ele não está registrado como um princípio de fato nas constituições, mas é um princípio acadêmico. É um princípio acadêmico. O que esse princípio diz? Esse princípio, eu esqueci o nome dele, quem souber, escreva aí para mim, por favor. Esse princípio acadêmico diz o seguinte: é melhor, é preferível 1.000, presta atenção no número, 1.000 bandidos soltos, sem condenação, do que apenas um inocente preso. Isso é um dos princípios que guiam a Academia de Direito. Esse é um princípio praticamente sem discussão na academia. Não sei se ele se reflete nos ordenamentos jurídicos do mundo. Isso eu não sei. Mas na academia eu tenho certeza que esse é um princípio importantíssimo. Então, quando o Sem Neurose fala que se o irmão dele fosse preso, acusado de estupro pela palavra de uma mulher, ele fala tudo bem, não sei o quê, porque ele está fazendo um vídeo. Né? Mas na situação ele não falaria isso. Ninguém aceita uma pessoa, um parente seu, ser preso inocentemente, muito menos você. Isso é a pior coisa que pode acontecer em ordenamento jurídico de qualquer país. Isso é tão grave, mas tão grave, que o caso dos irmãos Naves, que aconteceu aqui em Araguari, é estudado em todas as universidades de direito do Brasil exaustivamente para que isso nunca mais se repita. Nunca mais se repita. Então, com todo respeito, seu Neurose, isso que você falou é a maior idiotice do mundo. Não existe isso. Você colocar um inocente na cadeia já rui todo o lado bom que um sistema jurídico possa ter. Todo. É melhor que 1.000 mulheres que foram estupradas não tenham seus estupradores na cadeia do que um cara inocente seja preso por estupro, né? Isso para qualquer crime, principalmente para estupro, que o cara vai correr risco de morte, o cara vai viver sob uma pressão sem precedentes, correndo o risco de se suicidar e etc. Né? Você imagina, né? O Sem Neurose e eu, que nunca cometemos um crime na vida, chegar a polícia aqui em casa e me levar, um juiz me dá 15 anos de prisão sem condicional, porque uma mulher falou que eu a estuprei ou tentei estuprar, ou seja lá o que for. Isso é inadmissível, vai contra todas as noções
de direitos humanos, vai contra os maiores princípios da academia de direito. Vai contra os maiores princípios da academia de direito. Isso é inadmissível, isso é uma aberração. É uma aberração. E ninguém jamais deveria defender esse tipo de coisa. Jamais. Jamais. O ordenamento jurídico é para nos proteger do poder, da força do Estado e, obviamente, para reger as relações sociais. Quando você pega um mecanismo que dá força descomunal a qualquer pessoa que seja de colocar a outra na cadeia mediante uma simples palavra, isso é uma abominação, uma aberração. O Sem Neurose falou, eu aconselho os homens que não saiam com mulheres bêbadas. Isso é uma aberração, não existe isso. Não existe isso. Foi o que eu falei no meu vídeo. Se quer prender homem porque está transando com mulher bêbada, eu quero saber quando vai começar a prender as mulheres que estão transando com homens bêbados. Porque o que mais tem é mulher feia que estupra homem bêbado. Aproveita que ele está fora de si porque ela jamais transaria com aquele cara se ele não estivesse chapado. Então não faz sentido nenhum essa merda de bebeu a estupro, não. O Sem Neurose falou, a mulher tá desmaiada. Ninguém tá falando de mulher desmaiada sem neurose. O delegado não quer saber se a mulher tá desmaiada ou não. O promotor não quer saber. É a palavra dela. Se ela chegar lá e falar, não lembro de nada ontem, já era. Só para fechar, eu assisti um filme, não sei se era baseado em fatos reais, sem contar o vídeo que estará aí do Júnior do Bauaraú, para vocês verem que um taxista quase se fudeu por causa de duas vagabundas que acusaram ele de estupro. Imagina esse cara sendo linchado no meio da rua. Que beleza, hein? Para proteger mulheres. Isso não existe. Todos estamos sujeitos a crimes. Infelizmente. Agora a gente não pode dar poder na mão de um grupo para colocar qualquer pessoa que seja na cadeia sem prova. Isso é temerário. Eu já falei num vídeo meu, não é porque uma pessoa possui vagina que ela é uma pessoa honesta, que ela é uma pessoa de caráter. Vagina não dá esses atributos a ninguém. A pessoa pode ser a maior pilantra da face da Terra e ser uma mulher. Então assistam aí o vídeo do Júnior do Baú do Araú e vejam esse cara quase tomando na tarraqueta por causa de duas vagabundas. E só para finalizar, eu não lembro se esse filme era baseado em fatos reais, faz muito tempo que eu vi. A mulher queria se vingar do ex-marido, do ex-namorado, sei lá o que era. E ela fingiu estar querendo voltar com o cara. E ela falou, olha meu amor, vamos aproveitar que a gente tá voltando, eu sempre tive uma fantasia de ser estuprada. É minha fantasia. Eu quero que você rasgue minha calcinha e me estupre. E o cara fez isso na ingenuidade, eu acho que era com o Robert Williams, aquele que se suicidou, não sei se o nome dele é esse. E ele fez, né, o desejo da mulher e a mulher denunciou ele por estupro. Aí foram fazer o corpo de delito, realmente tinha as marcas de quando ele arrancou a calcinha dela e rasgou a calcinha, fazendo marca na virilha dela. Ela não estava lubrificada e estava cheia de ferimentos na vagina e daí por diante. Então, isso é totalmente temerário. Temerário você deixar na palavra de uma mulher uma pessoa ir ou não para a cadeia. Foi estuprada, tem que provar. Ah, mas é difícil. Então foda-se, dane-se. Dane-se. Se vira. Todo mundo está sujeito a crimes. Todo mundo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui agora. Pode entrar um cara aqui na minha casa e dar um tiro na minha cabeça. Matar minha mãe. Aí quer dizer, se essa maluquice valesse para mim, né, para uma vítima de assassinato, a minha palavra fosse prova, aí eu não gosto do meu vizinho aqui, falar, eu acho que foi meu vizinho aqui porque eu não gosto. Não, você acha ou sabe? Não, foi ele. E mete o cara na cadeia.
Isso é de uma irracionalidade sem precedentes. Não existe isso, não é assim que as coisas funcionam. Estupro é algo horrível? Sim, é algo horrível. Mas se a mulher não tem como provar, não há o que ser feito. Ponto. 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 Ah, mas milhares de estupradores vão ficar fora da cadeia. Que fiquem. Que fiquem. O que eu quero saber, o que os doutrinadores em direito, o que a academia de direito, e se o Sérgio Mendes estiver assistindo esse vídeo, que eu não sei se ele estará, peço que ele faça um vídeo sobre isso, porque em direito penal ele manja 1 milhão de vezes mais que eu, ele é fera em direito penal. Então, Sérgio Mendes, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, faça um vídeo também falando dessa questão, o seu ponto de vista, porque isso é totalmente temerário, isso é uma aberração jurídica sem precedentes. Sem precedentes. É melhor todo o bandido do Brasil solto, todos eles. Desde o estuprador, o assassino em série, o serial killer, tudo, do que um inocente preso. Um. Um. E a pessoa que fala, não importa um inocente ser preso, é porque você fala isso, porque não é seu irmão, não é você, não é ninguém. E mesmo que você acredite nisso, né, as noções que a gente tem de princípios jurídicos, de direitos humanos, são totalmente contrários a isso. Mesmo que você tenha convicção, isso está errado do ponto de vista jurídico e do ponto de vista humanista. Totalmente errado. Infelizmente, a mulher tem que provar. Infelizmente, ela vai ter que provar. A gente não pode ficar à mercê de princípios sendo jogados no lixo. Não podemos. Já estamos vendo o que está acontecendo aí com o Lula. O Lula. Agora você imagina um pé rapado qualquer. E só para finalizar, não sei quem também falou no meu vídeo o seguinte, que não é só pobre e negro que vai para cadeia pela palavra da mulher, né? Ah, existem vários homens que foram presos pela palavra da mulher, né? Eu não fiz um levantamento estatístico, mas eu aposto quanto quiser, que a maioria esmagadora desses caras são caras pobres ou caras negros ou as duas coisas. Porque foi o que eu falei, palavra no Brasil tem peso, tem valor. Uma coisa é uma negra pobre falar que o patrão dela estuprou ela. O patrão de moral ilibida, o dono da maior empresa da cidade que fornece vários empregos, que conhece o juiz. Ou se não conhece o juiz, pelo menos o juiz já ouviu falar desse cara. A prova, que é a palavra dessa negra pobre, que vale como prova, pode ter certeza que o juiz não vai levar muito em consideração. Agora, na hora que for a dondoquinha de classe média alta, que falar que um cara pobre, um cara negro, ou um cara negro e pobre, eu tô só entre aspas aqui. Eu tô especificando bem o negro, porque se você pegar todos os índices com relação à criminalidade, você vai ver uma íntima ligação com a cor da pele e o status social. É só por isso. Não estou sendo racista nem nada disso. Estou falando de dados de crimes no Brasil. São majoritariamente cometidos por negros e por pobres. Ok? Então é por isso que eu estou falando que o pobre e o negro é o que vai mais se lascar com esse tipo de inversão do ônus da prova. Porque, como eu estava falando, uma coisa é uma mulher negra pobre falar que o patrão branquinho do olho azul, dono de uma empresa que gera milhares de empregos na cidade, a estuprou. Não vai dar em nada, isso eu garanto para vocês. Outra coisa é uma dondoquinha
né? Uma dondoquinha que encheu a cara de cachaça e não lembra do que aconteceu e vai falar, olha, eu fiquei com aquele cara ali, ele me estuprou. E esse cara vai pra cadeia. Principalmente se ele for pobre e não tiver condição de contratar um advogado. Bem, então é isso que eu queria falar, né? Isso é totalmente inadmissível, né? O Sem Neurose, mais uma vez, né? Agradeço por você ter dado continuidade ao debate, mas eu não posso concordar de maneira alguma com essa aberração. A gente possui 4 princípios majoritários que são totalmente dilacerados com esse princípio de segunda grandeza que é a hipossuficiência. Quando você coloca esse princípio da hipossuficiência como primeira colocada, você automaticamente destrói 4 princípios majoritários do direito: princípio da inocência, indúbio pro réu, princípio da segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Você ter certeza que você não será processado e preso sem justificativo. E por fim, o mais importante, o princípio que eu me esqueço do nome, mas alguém vai se lembrar aí, que é melhor 1000 bandidos soltos do que um inocente preso. Qualquer sistema jurídico que coloque inocentes na cadeia é um sistema jurídico falho, é um sistema jurídico que falhou no seu propósito de justiça. Falhou no seu propósito de justiça. Eu não consigo me imaginar preso, né? Por quê? Porque praticamente eu passo a vida, né, nos últimos 3 anos e talvez o resto da vida que eu tenho sobre uma cama. Faço uma coisinha ou outra aqui, lavo uma loucinha de vez em quando. Começou a doer, eu deito. Imagina eu numa prisão, né? Quer dizer, imagina eu preso por uma palavra de uma mulher. Depois pesquisem no Google, né? Esse caso, a minha mãe que me falou na época que ocorreu, já tem um tempinho aí. Tinha um cara, um nerd, que só sabia jogar videogame o dia inteiro. O negócio dele era jogar videogame, assistir filme e seriado, né? E eu não sei o que aconteceu com a vizinha dele lá, que a vizinha queria namorá-lo e ele deu fora na menina. Falou, olha, eu não quero, vaza, né? A menina foi nos traficantes da cidade. Depois vocês pesquisam isso aí no Google aí. Foi nos traficantes, falou que ela havia sido estuprada, os traficantes foram lá, arrastaram o cara de fora da casa e mataram o cara, né? E depois descobriu-se que ela estava mentindo. Então, se existe uma coisa que decreta a falha de um sistema jurídico totalmente, é um inocente na cadeia. Isso é a pior coisa que pode acontecer para um sistema jurídico. Um sistema jurídico que coloca inocência na cadeia é o pior sistema jurídico que existe. É como, não tem diferença nenhuma de uma ditadura. É por isso que o lawfare é tão combatido e tão abominado pelas academias. E é por isso que esses filas das putas de direita, que estão fazendo graça com o que está acontecendo com o Lula, estão fazendo piadinha, se achando intelectuais, achando que entende alguma coisa de direito, pessoas que ficaram falando merda do impeachment da Dilma, quando sair essas constatações acadêmicas, tanto da Academia de Direito e da Academia de História, eu vou ser o primeiro aqui a vir aqui xingar todo mundo. Certo? Eu vou ser o primeiro. Porque na hora de ficar falando besteira sobre o que não sabe, sobre o que não leu, fica, né? Lawfare. A gente vive e não viu nada na vida ainda, né? Liberais defendendo lawfare. Liberais fechando os olhos para esse golpe institucional gerado no Brasil. Só para finalizar, já falei isso umas 20 vezes, né? Essa direita retardada que a gente tem no Brasil.
Lembrando mais uma vez, eu estou misturando assuntos aqui, peço perdão. É que hoje eu, infelizmente, caí na besteira de entrar no Facebook. Então já vou lavar a alma aqui e pronto. Peço desculpas ao Sem Neurose por estar misturando os assuntos. Não tem nada a ver com isso aqui. A pergunta final para os retardados de direito é o seguinte: por que vocês acham que os recursos contra os abusos e contra e os pedidos de nulidade do impeachment não foram votados até hoje? Por que vocês acham? Hum? O impeachment não foi com aval do Supremo Tribunal Federal, tudo certinho? Por que o Supremo não julgou até hoje? Pense nisso, seu imbecil, seu retardado. Então é isso, galera. Espero que tenham entendido. Agradeço mais uma vez o Sem Neurose por dar continuidade ao debate, né? Obviamente não sou o dono da razão, não estou aqui para arrogar a mim esse posto. Só que na minha concepção é totalmente temerário esse tipo de defesa. Mas não quer dizer que o Sem Neurose não possa ter essa posição, direito dele, né? Enfim, então é isso. Quem discorda, fique à vontade nos comentários, vídeo e resposta, né? E direita, não precisa nem vir comentar aqui, né? Eu já vou te mandar tomar no cu reto, né? Porque isso aqui é conversa entre centro-esquerda, não é conversa de direita. Não quero saber sua opinião de bosta sobre esses assuntos. Então, rala peito, certo? Quando eu fizer vídeo sobre a direita, né, sobre a escória que você faz parte, você vem aqui comentar. Apesar de eu ignorar totalmente seu comentário, porque, né, você comentar e meu cachorro cagar ali na horta é a mesma coisa. Então é isso. Espero ter ficado claro o meu posicionamento. Espero que vocês tenham entendido o quão danoso é para a sociedade um tipo de mecanismo que dá esse tamanho poder a mulheres. Espero que tenham entendido como funcionam os princípios. E é isso. Abraço a todos. Enfim, né? Como eu disse, não sou o dono da verdade, etc, etc, etc. Mas eu acho totalmente inaceitável esse tipo de mecanismo. Lembrem-se, 2 links na descrição. Um é do vídeo do Sem Neurose e outro é o taxista, né, que foi acusado de estupro. E se ele não tivesse câmera e microfone, né, ou ele seria linchado na rua ou preso. Né? Então pensem, reflitam sobre essas aberrações jurídicas, sobre esse lawfare, sobre essas inseguranças jurídicas que nós estamos sendo submetidos. Abração a todos e até a próxima.